Se você é fã do professor e filósofo Mário Sérgio Cortella e você já leu ou está pensando em ler algum desses livros, não nascemos prontos e não se desespere. Tome muito cuidado com a leitura desses livros. Mas, como diz a própria capa, o próprio título do livro, não se desespere. Não se desespere, de fato. Assista esse vídeo completo que eu vou te falar por que você deve tomar cuidado com a leitura de algum desses livros ou dos dois. Bom, Mário Sérgio Cortella, o autor desses livros, né, e de muitos outros, é hoje um dos maiores filósofos brasileiros, né, dos vivos, aí com milhões de seguidores nas redes sociais, milhões de palestras, vários livros, milhões de palestras, várias e várias palestras, vários e vários livros, enfim, é um cara que dispensa comentários, né? E eu já acompanho o filósofo Mário Sérgio Cortella já há um tempo, já há alguns anos que eu acompanho ele, assistindo palestras dele no YouTube. Eu confesso que eu nunca assisti uma palestra dele presencialmente, até que tenho vontade, bastante vontade. Nunca assisti nenhuma palestra dele presencialmente, nunca tive a oportunidade ainda. E não tinha tido ainda a oportunidade de ler nenhuma obra dele, nenhum livro. Esses dois foram os primeiros livros dele que eu li, né? Não Nascemos Prontos e Não Se Desespere. E eu confesso que eu não sei qual é o primeiro. Me parece tipo uma sequência, um veio primeiro, outro depois, mas eu não sei qual que veio primeiro. Se foi esse amarelinho, Não Se Desespere, ou foi Não Nascemos Prontos, né? Inclusive, se você souber qual desses livros foi lançado primeiro, que eu acredito que um seja a sequência do outro, comenta aqui abaixo, tá? Bom, eu comprei os dois e li os dois. E sim, eu pretendo ler outros livros do professor Mário Sérgio Cortella, do filósofo Cortella. Pretendo ler, se possível, todos, né? Dependendo da medida que eu continuar lendo, se eu for gostando. Mas calma que eu vou te falar por que você deve ter cuidado com esses livrinhos aqui. Esse de capa amarela e esse de capa vermelhinha, que inclusive parece um pouco aí com PT, né? Já deixei um sinal de alerta. Brincadeiras à parte. São livros curtos, né? São livros... O pessoal até brinca, o pessoal fala que são livros para ler no trânsito, né? Livro de trânsito. Ambos, por isso que eu estou fazendo essa resenha junto. Na verdade, um breve comentário junto. Eu não vou gravar um vídeo separado para cada livrinho desse. Não que não vale a pena, vale sim. É porque eu realmente achei interessante fazer junto. Ambos os livros são livros aí de 130 páginas, 134 páginas. É livro, se você for uma pessoa que tem hábitos de leitura, você consegue ler um livrinho desse num dia, sério, numa sentada. Porque além de ser um livro muito curto, um livro muito fino, ele é um livro de leitura fácil. Olha os textos que eu vou mostrar para você. Ele, por exemplo, ele tem um títulozinho, né, sobre um assunto. Vou pegar esse aqui, vou pegar esse livro aqui, ó, Não Se Desespere. E eu vou pegar aqui primeiro o primeiro textozinho, já estamos chegando lá. Que inclusive eu não sei se esse veio primeiro, Não Se Desespere, mas foi o primeiro livro que eu li, né, desses dois. O primeiro texto é o seguinte, Não Se Desespere, né, tem um títulozinho aí, Do Mal Será Queimada a Semente. Olha aqui, começa o textozinho aqui, aí você passa, olha, eu vou ficar aqui de ladinho para você ver, você passa essa página, você passa essa daqui, eu fiz aqui alguns rabiscos, né, meus livros eu gosto de rabiscar, são meus e eu rabisco mesmo, e é de caneta. Aí, ó, segunda página, terceira, quarta, aqui já encerra esse títulozinho, né? Aí você tem um resto de uma página em branco, o tipo da letra é bacana para você ler, é bem interessante, né? Aí você tem aqui, ó, um lado da folha em branco e já começando aqui um segundo título, um segundo textozinho que é assim, ó. Vida, minha vida, olha o que eu fiz, né? Aí começa aqui também, que inclusive essa aqui, ela começa aqui citando o trecho de uma música do Chico Buarque, né? Gente, eu tô só parando aqui para comentar um pouco sobre esses cantados aqui de pássaro. Nos outros vídeos aqui, quem já tá acostumado aqui no meu canal sabe que eu tô gravando aqui no meio da floresta, natureza, né? E passa um pássaro aqui voando e canta e tal, um peixe pula ali no rio, enfim. É assim mesmo, tá? Continuando, ele fala aqui, ó. Tantas são as vezes em que citamos Chico Buarque, que isso só reafirma o caráter genial de sua obra e a perenidade das inquietações e emoções que nos legou. No entanto, mesmo em meio a tamanha profusão ética,
frases de algumas, por aí, continua, vai, só quis citar um textinho para você ver, tipo, como o livro, além de, e ambos, esse outro é praticamente a mesma coisa, nesse sentido, de além de ser um livro fino, é um livro com poucas páginas, 100 e poucas páginas, 134 para ser mais preciso. Esse que eu tô parando aqui, gente, é que o gato tá trançando aqui no meu pé, eu gravando o vídeo e o gato passando aqui nos meus pés aqui. Ele é de uma leitura fácil, são para gatinho, pelo amor de Deus, é a Julieta o nome da gatinha. Julieta? É Julieta mesmo. É de uma leitura muito fácil. Porém, se você não tiver muito hábito de leitura, você lê em uma semana. Que é o que eu costumo ler um livrinho desse em uma semana. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ler, tá? E que eu até não vou dizer, que eu não tenho tempo para ler. Porque isso é fichinha, todo mundo tem tempo. Isso é a realidade, todo mundo tem tempo. Mas é porque eu realmente, eu sou lerdo. Eu leio um livro de 150 páginas, 130 páginas, eu levo uma semana. Se o livro tiver 190 páginas, eu levo praticamente um mês. Levo 20 dias, 25 dias. Porque eu leio um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. De vez em quando eu salto um dia que eu não leio. Por aí sim vai, né? Então, já falando aqui que é fácil a leitura e tal, e no título de ambos, eu já mostrei o autor, Mário Sérgio Cortella, ambos, esse aqui é Não Se Desespere, esse outro, Mário Sérgio Cortella também, Não Nascemos Pronto. Aqui em ambos os livros tem, provocações filosóficas, né? Então, esses livrinhos, eles não são de romance. Olha o gato querendo derrubar meu tripé, meu Deus, sai daqui, chama a Julieta aí. Amor, chama a Julieta. Julieta, sei lá. Vai, gata, vai, Juliette, sei lá, Julieta, sai daqui. Os livros, eles não são de romance, não é de história, não é provocações filosóficas. Então, é interessante, veja bem. Eu já vi até algumas resenhas de algumas pessoas falando que esses livros, eles são muito rasos, assim, né? Filosoficamente muito rasos, o conteúdo é muito raso, não é eu que estou dizendo isso, eu estou falando que eu já vi algumas pessoas, algumas resenhas de algumas pessoas comentando que ambos os livros são muito rasos e que o professor Mário Sérgio Cortella, que o filósofo Cortella, que ele não se aprofunda muito nas coisas, que ele é muito raso assim no que ele comenta, né? Que ele não puxa a fiada toda e tal. Porém, ele tem meio que essa vibe, Cortella, professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, meio que essa vibe de simplificar a filosofia. Não torná-la simplória, mas simplificar para que facilite o entendimento das pessoas. Porque até certo tempo atrás, filosofia era uma coisa, sabe, que as pessoas não tinham tanto interesse exatamente porque não entendia. Ninguém entendia filosofia. Que importa filosofia? É aqueles caras que falam aquelas coisas que ninguém entende e tal, que tem interesse por filosofia. Que a pessoa, quem somos nós, de onde viemos, nós não entendemos porra nenhuma. Então ninguém não tinha interesse por filosofia. Então ele tem essa vibe de meio que tornar a filosofia legível, de fácil entendimento. Ele tem essa vibe e eu gosto disso, eu gosto dessa pegada, eu gosto dessa parada. Isso aí eu gosto, né? E já reafirmando que eu sou fã do professor Mário Sérgio Cortella, inclusive dos filósofos vivos, dos brasileiros assim mais conhecidos, como Karnal. Eu tenho vontade de ler, vou ler a obra do Karnal também. Felipe Pondé, eu tenho vontade de me aprofundar mais e vou me aprofundar mais nele. Vou ler livros dele também. Entre outros filósofos, homens sábios brasileiros. Porém, desses, os que eu sou mais fã mesmo, eu vou citar os 3 que eu sou mais fã. Que eu sou mais fã é Mário Sérgio Cortella, Olavo de Carvalho, embora sejam completamente opostos os dois. Não tem nada a ver com o outro, né? Olavo Carvalho, ele sabe, meio que, digamos que mais de direita e até um pouco radical de direita. E Mário Sérgio Cortella tem esse viés de esquerda. E eu sou uma pessoa de direita, eu tenho meus princípios, meus valores conservadores, tá? Não entenda isso como se você for uma pessoa que tem esses viés de esquerda, tranquilo, vamos dialogar. O importante é o diálogo, você me ouvir, procurar me entender e eu te ouvir e procurar te entender, tá? Eu te entendo se você for uma pessoa de esquerda, né? Eu sou uma pessoa de direita com meus princípios e valores. E eu gosto dos dois. Olavo de Carvalho é de direita e Mário Sérgio Cortella é um pouco mais de esquerda. E até vou já citar mais aqui pra frente pra você entender porque você deve ter cuidado com essas obras dele aqui. E um outro que eu gosto bastante, eu sou muito fã, eu acompanho lá a inédita pamonha desta quinta-feira, que é Clóvis de Barro Filho, professor Clóvis de Barro Filho, né? Sou super fã do cara, eu não li livro dele ainda, tá? Desses todos que eu citei, eu li Cortella, esses 2 livros, e eu li Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, e pretendo ler outros livros dele, do Olavo de Carvalho. Mas vamos lá. Então sou fã do Mário Sérgio Cortella.
e acompanhava ele no YouTube. Nunca tinha lido nenhum livro dele, esses foram os primeiros que eu li. E eu gostei, e o que eu não gostei um pouco assim, eu vou citar duas coisas. Uma que eu gostei bastante e outra que eu não gostei tanto, que é meio relacionada a essa que eu gostei bastante e eu não gostei tanto, e é a que eu falo que você deve ter cuidado, né? É o seguinte, uma coisa que eu gostei muito, muito mesmo, né? Além do livro ser fácil pra gente ler e tal, eu gosto desses livros fáceis de ler, né? Fácil de ler nesse sentido que eu falei, não só de ser livro de poucas páginas, mas de ser livro mesmo que você pega e, poxa, que texto gostoso, eu gostei da grafia, eu gostei do, não sei nem se essa palavra tá certa, grafia, eu gostei do estilo da letra, eu gostei ali do papel, eu gostei, os livros eu gostei nesse sentido. A coisa que eu gostei bastante é que ele cita muitos outros autores, né? Ele cita muito. Tem gente que não gosta disso nele, tem gente que fala, pô, o Cortella ele cita tantos outros autores que parece que ele tá se escorando naqueles autores. Como quem que meio, deixa eu pegar a carona aqui, eu vou citando, no final o conteúdo é dos caras e não meu, porque eu só citei. E tem gente que comenta isso, não tô sustentando isso, eu tô só comentando que algumas pessoas comentam isso. Eu gosto disso nele. Eu gosto de autores que citam muitos outros autores. Além disso, mostra, meio que humildade da parte do autor que está escrevendo. Se eu estou escrevendo um livro e eu cito outros autores na minha obra e tal, mostra humildade da minha parte e também isso enriquece o leitor, porque a gente conhece muita gente. Por exemplo, quando você lê um livro desse ou qualquer outro livro em que o autor dessa obra cita outros autores, vai chegar em autores que você não conhecia, com certeza, e você vai querer saber quem é esse autor, né? Por exemplo, eu gosto de Chico Buarque, sou fã de Chico Buarque, de muitas músicas. Porém, aqui ele citou músicas que eu não conhecia. E eu fui lá, deixa eu ver essa música. E eu gostei da música, né? Enfim, e outros autores também, filósofos, músicos, enfim. É bom quando o autor ele cita outros autores, que mostram humildade e a gente conhece esses outros autores. Então isso é muito bacana. E o que eu não gostei tanto é porque, eu acho que você deve ter cuidado, ele, no caso dessas obras aqui, eu não li os outros livros dele ainda, mas pretendo ler. Espero que ele não cite tanto, como nesses dois livros, que ele não cite tanto Paulo Freire. Ele cita demais o Paulo Freire nesses livros, é a minha opinião. Se você leu os livros, ou algum deles, e você discorda, tudo bem, eu entendo. Mas na minha humilde opinião, ele cita tanto Paulo Freire nesses dois livros, que chega a ser um pouco irritante. Paulo Freire, no meu ponto de vista, inclusive, eu acho que ele não deveria ser considerado patrono da educação brasileira, né? Eu tenho uma pergunta para você. Você conhece o método de ensino Paulo Freire? Outra pergunta, você foi educado pelo método de ensino Paulo Freire? O método de estudo, o método de ensino Paulo Freire? Eu entendo sim que ele foi um escritor, considerado filósofo por alguns, importante para a literatura brasileira, importante para o Brasil. Sim, é importante, porque algumas pessoas criticaram também o fato dele, não só dele citar muito Paulo Freire, mas dele citar muitos outros pensadores, digamos assim, entre aspas, de esquerda. Eu considero até tiranos, alguns, de esquerda, tirando as ideias, enfim. Ele cita muito esse pessoal de esquerda, né? Como inclusive Karl Marx mesmo, cita bastante, né? Só que por esse lado, eu vou pegar um trecho de uma música do próprio Chico Buarque, que inclusive o Chico Buarque é citado nesse livro, só que não essa letra que eu tô falando não é citada nesse livro, mas Chico Buarque ele tem uma letra que ele fala o seguinte: embora os cantores sejam falsos como eu, as músicas serão boas. Embora os poetas sejam loucos e alguma coisa assim, suas poesias serão boas. Ele cita algo assim, né? Embora os cantores sejam falsos como eu, suas letras, suas músicas serão boas. Ou seja, embora os autores às vezes sejam desgraçados, a obra não significa que você deva condenar toda a obra, né? Alguns autores você tira muito proveito da obra deles, embora eles tenham um viés muito ao contrário do seu, né? Por isso que é bom você analisar, não de acordo com o viés político. Por exemplo, se você é uma pessoa de esquerda, você precisa ler Olavo de Carvalho, Você não precisa, eu vou ignorar esse cara que ele é de direita, extrema direita, não. Leia, né? O Cortella, por exemplo, ele tem mais esse viés de esquerda, mas eu gosto dele.
Eu acompanho, eu li esses livros dele, pretendo ler outros e pretendo acompanhar, assistir palestra dele presencialmente, enfim. O vídeo tá ficando longo porque é muito importante isso aqui que eu tô falando, eu acho importante. E o que você deve ter cuidado é porque quando ele cita Karl Marx, né? Karl Marx, você sendo de direita ou de esquerda, não importa, você precisa saber quem que foi Karl Marx. Não precisa simplesmente que ele vai citar algo bom aqui, o pensador Karl Marx, blá blá blá, falou isso, e você, mas quem sabe, esse cara foi um pensador mesmo, quer dizer, foi um pensador, né? Mas o que esse cara defendia? Qual era o conteúdo de Karl Marx? Qual foi a contribuição dele para o mundo, inclusive para o Brasil, para a América e para o Brasil? Qual foi a contribuição desse cara? Para você não se apaixonar por um cara desse, porque foi citado no livro, sem antes conhecer. Eu estou falando isso porque tem muita gente que está começando a sua vida de leitura agora. Então ela viu falar nos livros lá, na escola, mas de forma muito rasa e de forma a doutrinar você, que você não chegou a entender, a se questionar, não lhe deu o benefício de questionar, de saber quem que é um cara desse, né? Quando cita aqui um pouco, como eu estava falando que eu entendo um pouco, ele é meio que citar um pouco, assim, o Paulo Freire, que ele foi aluno do Paulo Freire, acho que trabalhou junto com o Paulo Freire, alguma coisa assim, mas chega a ser um pouco chato, né, a forma como que ele cita demais, e você deve ter cuidado. Quem foi Paulo Freire, né? Foi um escritor, um pensador, e que tem muitos livros e tal, mas o que Paulo Freire defendia? Qual era, assim, o conteúdo de Paulo Freire, a proposta de Paulo Freire para a educação? E já que ele é considerado patrono da educação brasileira de fato, qual foi assim a contribuição do Paulo Freire para a educação brasileira? Qual foi, né? E repetindo, você conhece o método de ensino Paulo Freire? Você foi educado pelo método de ensino Paulo Freire? Qual foi a contribuição dele para a educação no Brasil? E a educação vai bem? Se de fato a educação hoje se deve muito a Paulo Freire, vai bem ou vai mal? Essas questões que você deve se questionar, tá? Tirando esses cuidados na hora dessas citações, esses caras de esquerda, essas pessoas, eu recomendo os livros, né? Ai, o bicho tá me pegando aqui, as mutucas, já tá ficando de noite, e os bichos me mordendo aqui. Tô finalizando o vídeo, eu recomendo os livros. Eu recomendo o livro Não Nascemos Pronto, do Mário Sérgio Cortella, professor Mário Sérgio Cortella, e recomendo Não Se Desespere, do professor Mário Sérgio Cortella. Eu gosto do professor Mário Sérgio Cortella, da filosofia dele e tal. Discordo de algumas coisas, inclusive as quais já comentei aqui, né? Mas sim, esses livros, eles nos levam a refletir, porque cada ponto desse, cada texto desse que ele fala, de forma simples, como eu falei, não rasa, mas simples, ele nos faz pensar, né? Ele não vai te mostrar, ele pega um texto aqui, às vezes ele não vai te mostrar que aquilo é certo ou que é errado. Ele te faz meio que viajar e descobrir sozinho. O que você vai escolher? Aqui ou aqui? Ele te mostra, olha, isso, 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 e você vai escolher. Não sei se você vai entender aqui a minha linguagem, né? Simples e tal, e ignorante, digamos assim. Mas é isso, a filosofia é isso, esses livros que ele não vai te levar do ponto A para o ponto B. Não é essa a proposta, pelo menos o que eu entendi do livro, não é essa a proposta. É simplesmente mesmo te fazer refletir sobre cada tema ao qual é abordado dentro do livro. De forma simples, ele vai te fazer refletir sobre cada tema que é abordado dentro do livro. São pequenos textos, por isso que é de fácil leitura. São pequenos textos que vai te fazer refletir sobre o assunto. E eu gosto da reflexão, porque a reflexão ela nos torna grande, né? Ela abre a nossa mente e nos faz entender muita coisa. Sim, eu gostei dos livros e aprendi muita coisa. Aprendi muitas coisas, me fez refletir bastante, por isso eu recomendo. Valeu, até o próximo vídeo. Tamo junto.